Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, dar a sua opinião, passar para frente, que você puder aí ajuda. Hoje eu recomendo quadrinhos clássicos, super difícil de achar, Screamer, Canção de Finnegan, né? Screamer, que ó, esse aqui eu tenho que abrir com cuidadíssimo, porque esse gibi tá meio desmanchando, tá? Então eu vou mostrar poucas coisas, porque a encadernação dele não tá ajudando. Isso aqui é a obra original, né? É uma minissérie que está encadernada, né? Ó, muito legal. O estilo é meio noir, assim. Ela foi escrita pelo Peter Milligan. Os artistas são o Brett Ewins, o Steven Dillon e o Tom Zilk é o colorista. O que é a história do Screamer? O Screamer ele é baseado no conto do Gilgamesh, tá? Que é um conto sumério. O Gilgamesh ele é um personagem que ele vai ser filho da prostituta da Babilônia, tá? A deusa das prostitutas. O Soft Sen tá loucão que ele quer dar a opinião dele. A Daughter of Sen. Esse quadrinho saiu em 1990, foi eleita a melhor minissérie de 1990, né, lá nos Estados Unidos. E o que é o conto de Gilgamesh? Essa deusa, a prostituta da Babilônia que aparece na Bíblia, é a referência dela com um humano. E o Screamer, o Screamer são como se fosse capos da máfia. Então vai contar a história de um mundo distópico, tá? É como se fosse assim, nos anos 90, a máfia dominou as cidades americanas com muita violência, eles fazem o que querem, e esses presidentes das diversas famílias mafiosas mandam no país, mandam nos Estados Unidos. E aí, o grande barato desse quadrinho é o lance do ponto de vista, não do ponto de vista da narrativa, mas é a narração de tempo dele. Então, o tempo todo é uma história que está sendo narrada no presente de um evento que vai acontecer agora. Em coisa de... Então, se você pegar a linha central da história, do que o Screamer está narrando, ela é o evento de uma semana. Só que ele vai contar várias histórias de 3 gerações dele e do Finnegan, que é um capanga dele, e aí é onde rola essa... Você meio que se perde. Então, ao mesmo tempo que é muito legal, porque ele dá essa complexidade pro quadrinho, ele precisa de mais de uma leitura para você, porque você acaba se perdendo. E aí o que ele fala do ano da... Então ele sempre cita 36 depois da queda. É ele hoje, então ele está nos dias de hoje. Por quê? Desculpa, tá uma ligação que eu tive que desligar aqui, porque senão para a gravação. Galera procurando o Ronaldo, a Débora. Não sou eu. E aí você fala que não é você e faz 5 anos que eles ligam atrás dessa galera. Então o que acontece? O Screamer, ele tá... Então tem o Screamer e o Finnegan, e eles vão contar as 3 gerações. E assim, são histórias extremamente violentas, né? Porque o que acontece? O Gilgamesh, e o que vai acontecer com o Screamer, ele consegue vislumbrar o futuro dele. Então ele cria um plano onde ele sabe que tudo vai acontecer. E ele tenta prevenir a queda dele. E desse modo ele vai contar a história dele, do embrutecimento. E aqui você vai ter uma série de referências, de histórias. Então por que ele tem esse ar noir? Porque ele faz uma referência de linguagem da máfia de Chicago. Então você vai ter muita coisa do Al Capone, citações, o visual, o esquema da... É um conto moderno, mas que ele faz essa releitura com esse mundo da máfia de Chicago. E aí você vai ter atos de violências absurdas. Eu vou descrever 3 cenas que tem aqui que são... né? Ele tem um amigo, o Dutch,
o Screamer, que ele tem que... Ele viu que o Dutch queria ter que trair o Dutch. E nessa cena, eu guardo até hoje essa imagem, eu reli esses dias para poder fazer o vídeo, e era a cena que eu já tinha muito claro. Aí eles colocaram prender o Dutch num... Não, ele não vai fugir de avião, fiquem tranquilos. Eles prendem o Dutch numa mesa, como se fosse um crucifixo, né? E o crucifixo vai aparecer várias vezes dentro dessa ideia, porque o outro personagem, ele é um irlandês e tem essa questão do catolicismo, né? Muito forte da Irlanda. Então eles prendem esse Dutch, esse cara, que é um amigo de infância do Screamer. E ele fala, porque vai ter um evento, ele vai matar o mendigo que matou o pai dele. E o pai dele, que vai fazer essa referência do Gilgamesh, ele vai matar a própria mãe, vai matar a própria mulher para casar com uma prostituta que ele se apaixonou. E o Screamer, o Veto Screamer, ele nasce e mata a mãe. Então ele fala que a primeira coisa que ele fez na vida dele foi matar. E o pai fica louco e vai morar... Ele vira um necromante, ele começa a olhar o sangue das pessoas. E quando o Screamer mata o cara que matou o pai dele, ele tem uma cicatriz de fora a fora assim no rosto. Ele é um cara que não tem medo de nada. Por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Porque quando ele mata o cara que matou o pai dele, o mendigo, ele vê no sangue do mendigo espalhado na parede o futuro dele. E ele consegue prever tudo que vai acontecer. E aí ele vai ordenar a vida dele nesse sentido. Então ele acredita que ele tem esse poder de clarividência, que muitas vezes acaba acontecendo. Ao mesmo tempo ele vai trair esse amigo. Então esse amigo dele, para que esse amigo não o traia, ele não conta as coisas para ele. E a galera vai juntar para tirar a informação dele. Eles vão amarrá-lo, vão prendê-lo numa mesa em forma de cruz e vão botar uma jaula na cabeça dele com um rato dentro. O rato vai comer todo o rosto do cara, só que o cara vai ficar vivo. E ele vai conversar com esse cara no final. Essa cena também é outra cena que é extremamente brutal, assim, impressionante. O desenho no quadrinho. O quadrinho ele vai seguir uma coisa meio pré-Frank Miller no Sin City, de não usar tanta cor, né? Ele tem um esquema muito semelhante ao do Frank Miller no Sin City. E aí, a outra cena é o pai desse rapaz, que é o Finnegan, que ele vai ter... Uma filha vai morrer doente, porque ele não se vende para trabalhar com os Screamers, com o crime. Aí ele vai ter um filho que vai substituir essa filha. Esse filho vai morrer num tiroteio do Screamer, com os Screamer, ele vai ser um dano colateral. E depois ele vai ter um casal de gêmeos. E esse casal de gêmeos vai ser pego para satisfazer um dos presidentes, o presidente White, né? Que é quem o Screamer vai ver fazer isso que eu vou falar agora, e vai matá-lo e vai virar o presidente então. E aí ele começa a história que ele já tinha visto, né? Segundo ele, naquela situação necromante, que o pai do Finnegan tem que escolher: ou ele mata 2 jovens, senão o mafioso vai matar os filhos dele. E ele fala: não, pede qualquer coisa, eu me mato. Ele fala: não, você vai ter que matar os outros 2 jovens para poder salvar os seus filhos. E aí ele chega em casa, tudo sujo de sangue, os filhos não vão conseguir mais olhar para ele em função disso, e o Finnegan vai vir a trabalhar pro Veto Screamer. E aí é onde você vai ter toda a história final. Então o Veto, ele fica parado na mansão dele, que tem uns balcões super altos assim, e não tem parapeito. Por quê? Porque ele fica esperando a queda. Ele sempre trata do tempo a vir como o momento da queda. Por quê? Porque ele prevê que não adianta o que ele vai fazer no futuro, ele vai cair. E aí vão ter umas coisas super interessantes, assim, o quanto que ele sabotou isso para que isso acontecesse.
o quanto que ele não tinha isso, mas ele acreditou que ele tinha, né, essa premonição. E é muito legal, é muito violento, são quadrinhos muito fortes, assim, com temas pesados. E no final, tananana, vai vir spoiler. Não vai acontecer o que o Screamer tinha pensado. Leia, procure dar uma olhadinha, são quadrinhos magníficos, uma história super pesada e a ideia como ele pensou isso. E aí uma outra coisa que o Peter Milligan fala bastante no texto é essa coisa do mundo repetir ciclos de ascensão e queda. Então ele ascende já sabendo que o preço vai ser a queda, que ele não vai poder desfrutar daquilo. E é uma coisa que a gente se passa o tempo todo com medo disso. A gente está o tempo todo tentando melhorar, e quanto mais a gente melhora, inevitavelmente vai vir um ciclo de queda. E a gente não está preparado para isso, por mais que a gente tente se preparar. A gente vê o momento que a humanidade está vivendo agora, um ciclo muito cruel. Tem uma curiosidade que é sempre em anos de 20, que vem uma grande peste, por exemplo, sei lá, se é coincidência, o que é. Tem um vídeo, acho que é na Fatos Desconhecidos sobre isso. Então vamos lá. O peso da felicidade. E sempre a felicidade se encontra presa a um precipício, onde todo o seu oposto de braços abertos aguarda a sua gloriosa queda, onde aqueles insaciáveis por não poderem permitir que a paz e a alegria, mesmo momentâneas, tragam uma leve brisa às suas densas escolhas e tentem nos segurar com eles em seus sombrios domínios de um tormento masoquista, sem nunca perceberem que a vida já é dura o suficiente para podermos desfrutar sem temor a verdadeira leveza de ser feliz. Como fala lá no A Insustentável Leveza do Ser. Os momentos de felicidade plena, eles são fugazes. E aí a gente vive... Então a gente busca, é o que eu falei, se o time foi campeão, que alegria, não sei o que, papapá, aquele dia você sai, fica muito louco, comemora, quase infartou, e depois aquilo vai ser uma lembrança, e você fica... Aí você começa o processo do novo campeonato, que talvez você não ganhe, seja vice, chega lá perto, fique anos sem ganhar, e quando ganhar de novo você vai ter aquela felicidade estonteante, muito louca, assim. E isso acontece com várias coisas, com uma carreira, né, com amor, a gente tem essas variações. Espero que você tenha gostado, então eu recomendo Screamer, quadrinhos, tá? E se inscreva no canal, deixa seu like, seu dislike, fala aí que você concorda ou discorda de mim, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.